Olá, eu sou o professor Orlando e essa é a aula de Plano Diretor. Na aula de hoje nós vamos ver o que é o Plano Diretor e a história do Plano Diretor, percorrendo o final do século XIX, em especial o século XX e até a sua expressão na atualidade no século XXI. Vamos começar? Vamos iniciar então com o primeiro tópico, o que é o Plano Diretor. O plano diretor está inserido dentro de uma gama de outros planejamentos e outros planos que visam compreender toda a ação do Estado na promoção e regulação tanto de si mesmo, como promotor de intervenções estadinas, quanto, e em especial, da iniciativa privada, para controle da especulação imobiliária, para regulação, de fato, do desenvolvimento urbano. O plano diretor é como se fosse uma pactuação do que se espera para o futuro da cidade. Vamos primeiro entender a inserção do plano diretor dentro dessa gama de outros planejamentos que existem dentro do Estado. Começando primeiro com o que é o plano diretor dentro dessa lógica. O plano diretor ele se insere como um plano de caráter mais geral, ou seja, é um instrumento básico de desenvolvimento para uma política urbana. Vamos começar então buscando entender o que é o plano diretor dentro dessa lógica mais geral. Aliás, o plano diretor é um plano de caráter geral, só que ele tem uma especificidade, mesmo que geral. Ele é um instrumento básico do desenvolvimento urbano, ou pelo menos do desenvolvimento da política urbana num dado município. Claro que naquele município há outros planos. Existem, por exemplo, os planos de ação de governo, que são instrumentos de administração municipal que vigora geralmente dentro do mandato do prefeito. Quando o prefeito ele se candidata, geralmente ele vai com uma campanha. Essa campanha possui uma série de questões que ele programou antes de ser eleito e por causa disso ele foi eleito para então implementar naquela cidade. Esse plano de governabilidade ou plano de campanha costuma se reverter então no plano de ação do governo, que é o que ele vai fazer exatamente durante o período de seu mandato. Claro que é um planejamento de médio prazo e ele deve estar coerente com o plano diretor e todos os outros, e claro, com os recursos disponíveis para implementação. Então é muito comum, por exemplo, o plano de ação que o prefeito prometeu, né, como se dizem, não ser completamente implementado, exatamente porque às vezes ele não tem uma noção muito clara do que é o plano diretor e como o plano diretor realmente previu a implementação de certas ações. E ele não pode fugir do que o plano diretor e os demais, que daqui a pouco eu vou apresentar, estipulou. E aí a gente tem o plano plurianual de investimentos, que é, do ponto de vista mais orçamentário, determina como que acontecerá os gastos anuais. O plano plurianual, se é plurianual é porque é por mais de um ano, né? Então ele tem uma vigência por 4 anos. E aí a gente tem, então, o plano plurianual funciona por 4 anos e uma série de outras legislações, por exemplo, o plano de orçamentário, a lei de diretrizes orçamentárias, todos eles aí já em caráter mais ano a ano, detalhando o plano plurianual de investimentos. Obviamente que um está em consonância com outros. O plano plurianual deve estar em consonância com o plano de governo e com o plano diretor, assim como esses dois não podem fugir ao previsto no plano plurianual, afinal, caso haja esse desvio do plano plurianual, isso pode cair em uma situação de má gestão dos recursos públicos e, fatalmente, em algum processo de verificação do mandato, muitas vezes gerando até afastamento ou até mesmo algum tipo de improbidade administrativa e cassação do mandato. Nós também temos uma série de outros tipos de planos, e aí são muitos, não tem nem como aqui definir, que são tais planos setoriais. Os planos setoriais eles servem como instrumento para resolver problemas mais específicos. E aí, o que a gente chama de específico ou não vai variar, claro, de acordo com cada problema. Aqui no âmbito da arquitetura, a gente costuma ter planos, por exemplo, de habitação, saneamento básico. Já em outros campos nós temos, por exemplo, plano de educação, plano de saúde, e eles vão se constituindo na medida em que vai havendo a necessidade, ou seja, há um problema efetivamente
desse tipo de tema, desse setor público, desse setor de atuação do poder público naquele município. Então, nem todos os municípios têm todos os planos setoriais, possivelmente porque não tem um problema. Ou tem um problema, mas ainda não deu tempo de elaborar esse plano setorial. E aí ele se constitui um mecanismo realmente poderoso para obtenção de recursos, principalmente externos, ou captação de recursos, tanto federais e até mesmo privados. Por quê? Alguns tipos de políticas setoriais, elas exigem que haja um planejamento setorial específico para ele. Por exemplo, até pouco tempo atrás, para você ter recursos que vinham lá dos programas habitacionais e até mesmo do Minha Casa Minha Vida, você tinha que ter um plano de habitação, um PLIS, Plano Local de Habitação de Interesse Social. Se não tivesse, você não estaria habilitado a receber esses recursos. Então, muitos municípios elaboraram os seus PLIs ao longo desses últimos anos, na tentativa de captar recursos para o âmbito da habitação. Afinal, a questão habitacional é uma das mais críticas das situações problemáticas dos nossos municípios. Bom, e aí então o que é efetivamente o plano diretor? Na aula passada, nós vimos um pouco sobre o que é o desenvolvimento e toda a problemática que envolve o desenvolvimento e como o desenvolvimento, ele de certa forma impacta sobre a condição do plano diretor. E aqui, o que eu estou tentando argumentar é de que o plano diretor é um mecanismo de disseminação daquele tipo de desenvolvimento que nós vimos na aula passada. Desenvolvimento, então, é entendido não só no seu aspecto de boa mudança, mas também do impacto que causa sobre comunidades tradicionais ou formas de ocupação, tanto econômica quanto espacial, que já pré-existiam naquele lugar, e que o desenvolvimento cria uma transformação tão significativa que por vezes desfaz laços, que sejam afetivos ou sociais, e desfaz laços econômicos, laços culturais, que por vezes vão desagregando aquela sociedade e gerando aspectos não tão positivos quanto o que se esperava inicialmente. E aí então, o que é o plano diretor dentro dessa lógica de desenvolvimento, né? O que efetivamente é? Como que ele se insere? Vou trazer uma citação minha mesma de pesquisas anteriores publicadas lá em 2015. Lá em 2015 eu já dizia: o desenvolvimento das formas de disseminação e difusão do discurso de desenvolvimento contribuiu para a compreensão do plano diretor como instrumento de planejamento de dominação por uma ordem urbanística hegemônica. E aqui tem muita informação, antes de a gente mudar para a próxima parte da frase. Primeira questão: disseminação e difusão. Acho que a gente viu, deve ter ficado claro na aula passada, quando vocês viram que o desenvolvimento ele tem repercussão sobre o território, sobre os modos e as práticas sociais ao longo do tempo e ao longo do espaço. E é disso que está falando aqui, disseminação e difusão do discurso de desenvolvimento, porque ele se difunde na sociedade como a boa mudança, como nós vimos, e que, de certa forma, também, depois de ser implementado, ele se dissemina na sociedade. Aqueles que receberam as vantagens, as boas mudanças, continuam disseminando do ponto de vista da sua reprodução, já aqueles que não receberam, quando conseguem perceber que foram impactados negativamente pelo desenvolvimento, então procuram, claro, tentar outras formas de desenvolvimento, mas muitas vezes reproduzindo os modelos já implementados. Já do ponto de vista do plano diretor, ele, por uma ordem, né, de planejamento e de dominação, o que ele faz é impor certas formas de urbanização. Então a gente tem lá as nossas ordens ou ideologias urbanísticas, né, que nos acompanham no campo do urbanismo e do planejamento urbano. Isso historicamente já acontece. A gente já viu lá o urbanismo sanitarista, nós já vimos o urbanismo modernista e sentimos seus impactos até hoje. E hoje nós temos outras ideologias, talvez algumas de caráter mais ambientais, outras de caráter mais humanas, e que também tem seus problemas, claro, mas que dentro dessa cidade de desenvolvimento, dessa cidade do producionismo, dessa cidade do capital, é isso que o plano diretor promove. Muitas vezes essa cidade do capital, né, onde o que importa não são as pessoas, o que importa é a reprodução do dinheiro, a reprodução do capital, assim como definido por Marx. E aí eu continuo aqui na minha frase lá de 2015. O discurso do desenvolvimento tem sido um modo de operar
das políticas de representação e das crenças consensuais, muito mais apropriadas à economia de produção e de consumo do que as políticas efetivamente implementadas no território. O que eu já queria dizer com isso lá em 2015? É que o plano diretor tem esse potencial de formar sentido de representação, não é? Eu me reconheço dentro do planejamento, nesse caso, planejamento urbano e, portanto, do plano diretor, e ao me reconhecer ali, eu reproduzo as suas diretrizes, né? Então, eu cumpro os coeficientes de aproveitamento, taxa de ocupação, os projetos que estavam lá sendo previstos eu apoio, e por aí vai, né? Vou conseguindo, de fato, implementar o plano diretor. Mas quando o plano diretor tem esse discurso do desenvolvimento, quando o plano diretor ele se apropria muito mais à economia de produção e de consumo do que efetivamente de uma economia voltada às pessoas, acaba resultando efetivamente em um tipo de política que é segregacionista, em um tipo de um plano diretor que muito mais promove a segregação socioespacial do que efetivamente pensa naqueles que mais precisam. Então agora vamos entrar um pouco na história do plano diretor e entender como é que a gente chegou nisso, que está aqui colocado e que eu afirmei na frase anterior. Vamos lá. Bom, o conceito de plano diretor, ele não é um conceito fixo no tempo. Ele, histórica e ciclicamente, vem se manifestando de formas diferentes. Na atualidade, e talvez o que mais foi permanente ao longo dessa história do plano diretor, é que ele reafirma uma certa ciência urbanística e uma técnica de projetação do futuro das cidades. O que eu quero dizer com isso é que o plano diretor, ele geralmente tem esse embasamento do caráter diagnóstico-prognóstico que já acompanha a forma de produção do planejamento urbano há algumas décadas. E sempre o plano diretor foi uma tentativa de projetação, ou seja, de identificação do que seria o futuro da cidade e uma tentativa de transformação da cidade dentro dos seus preceitos, né, dentro dessa ciência urbanística hegemônica naquele momento específico da história. Então, e não muito diferente, na atualidade, o plano diretor continua sendo uma reafirmação da cidade mercadoria, da cidade do capital, e para isso, então, ele vê esse futuro, prevê esse futuro e implementa esse futuro. E aí é muito claro a gente perceber isso na atualidade, quando a gente, por exemplo, observa as grandes extensões de zonas industriais implementadas até mesmo em município que sequer tem indústria. Ou seja, é uma tentativa, uma forma de imposição de uma lógica de ocupação que muitas vezes vai desagregar muito mais aquele espaço do que efetivamente vai contribuir para a promoção daquele espaço, para a inclusão das pessoas, né, que a gente tanto precisa na atualidade. Mas tá, a gente percebe esse conceito da atualidade, essa reafirmação de ciências urbanísticas e técnicas de projetação do futuro da cidade, não só no nosso tempo atual, dentro da lógica do plano diretor. A gente percebe isso também em outros contextos históricos, e é disso que eu queria trazer um pouquinho para vocês dentro dessa história do plano diretor. Mas perceba, não é da mesma forma que é hoje. É de formas diferentes, em contextos diferentes, só que com esses mesmos conceitos sendo aplicados. A gente teve basicamente 3 períodos, e aqui eu divido assim como Banduque, quando debate sobre a história do planejamento urbano no Brasil. Nós tivemos um primeiro período entre 1875 e 1930, chamado embelezamento urbano, e a gente sabe muito bem, aquele período sanitarista. Nós tivemos um primeiro momento de ascensão, não é, desse movimento sanitarista lá até 1906, e até 1930 um declínio da preocupação e da implementação desses tipos de prática, e daqui a pouco eu falo que práticas são essas. Num segundo período, entre 1930 e 1990, seria a ideologia da técnica, ou seja, o planejamento como ação racionalizante, racionalizadora e cientificista, ou científica pelo menos, se a palavra cientificista não te agradar. E aí, entre 1930 e 1965, nós temos o urbanismo como uma das principais ações e formas de atuação, e aí o modernismo teve um papel significativo, e o plano diretor meramente como um projeto urbano a ser implantado. Entre 65 e 71, nós tivemos a época dos superplanos, que é a implementação dos grandes planos e grandes diretrizes a serem implantadas no país, e aí a gente tem
planos ali já com alguns mapas e que previa a reestruturação ou da cidade inteira ou em alguns tempos, em alguns momentos até mesmo, de regiões do país inteiro. Entre 71 e 92 seriam os planos sem mapas, e aí os planos nacionais de desenvolvimento marcam bem isso, né? O segundo, que é onde insere-se a questão do planejamento urbano, ou pelo menos a política urbana de forma mais clara, a gente tem lá um ou outro mapa, só que de forma muito abstrata, não há efetivamente projetos e a espacialização desses projetos no local, embora seja uma preocupação muito grande a necessidade de espacialização, mas estava muito mais focado na questão da regionalização do desenvolvimento. E um terceiro momento, entre 1990 e 2001, depois de um certo limbo, não é? E de um limbo na política legal, né, da expressão material dessa política, mas não podemos desconsiderar, até mesmo entre o final dos anos 80 e durante todos os anos 90, uma organização dos movimentos sociais na promoção do debate da reforma urbana, que culminou, claro, com o Estatuto da Cidade. Vamos adentrar rapidamente em cada um desses também, para a gente entender o que foi essa expressão e qual é o impacto disso, tanto para o planejamento quanto para as cidades, o qual esse planejamento estava querendo versar. O primeiro período, então, como eu disse, de 1935 a 1930, chamado embelezamento urbano, na definição do Banducci, Nabil Banducci. O que a gente efetivamente tem, essa imagem, ela é muito expressiva, não é? Ali na região da Cinelândia, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, a Escola de Belas Artes, mais para frente aqui não retratado na imagem, mas também a Biblioteca Nacional, e tantos outros edifícios icônicos, marcados, e que foram frutos de um processo de embelezamento, sim, são muito icônicos e muito belos, eu acho que até hoje muitos devem considerar, pelo menos, mas que eram fruto de uma forma de pensamento de cidade que promovia muitas vezes buscava uma nova fisionomia da cidade por meio da criação e abertura desses espaços. Para que isso acontecesse, muitas vezes houve como resultado um processo de especulação imobiliária, isso porque muitos desses espaços que eram muito utilizados por uma aglomeração muito grande de pessoas, essas pessoas foram retiradas, e aí vem inclusive a história um pouco das favelas, não é? Muitos foram para as regiões mais periféricas, porque o custo dos imóveis nessas regiões onde houver esses projetos de embelezamento e sanitarismo se elevou a ponto de a população de menor poder aquisitivo não ter condições de se manter nessa região. E aí, claro, que o resultado dessas políticas até 1930 foi uma segregação socioespacial violenta da população, que acabou gerando uma situação cada vez mais grave, que, melhor dizendo, foi cada vez mais se agravando ao longo das décadas seguintes. Porque, de certa forma, esse sentido de requalificação, como a gente chama hoje, né, nunca perdeu esse sentido do que hoje a gente chama de gentrificação, embora na época a gente não pode aplicar o conceito. Então essas são as imagens desse processo de limpeza, quase no sentido haussmanniano, né, do que aconteceu lá em Paris com o Haussmann, de limpeza urbana, de limpeza de todas as ordens, porque ali não era só a limpeza dos cortiços, que eram lugares extremamente insalubres, isso é fato, mas também de higienização quase que humana, não é? De higienização de pessoas que não eram desejáveis nesse espaço. Isso foi o resultado. Talvez não era a intenção de muitos provocar isso, mas de fato foi o resultado. E aí a gente tem Pereira Passos como o grande agente promotor disso no âmbito quase que nacional. E eu digo nacional exatamente porque Pereira Passos era o prefeito do Rio, a capital na época, a maior cidade do país à época. É claro que tudo que acontecia no Rio de Janeiro era estendido e impactava o país inteiro, não só porque era capital, mas também por ter uma densidade populacional alta e ser a maior economia do país, ela servia de exemplo para os demais. Então, esse tipo de movimento higienista, sanitarista e embelezadora desse período influenciou várias cidades no país, e a gente tem exemplos em Santos, em Vitória, em várias capitais do Nordeste, muitas das cidades litorâneas que já tinham algum porte urbano implementaram ações sanitaristas
com resultados às vezes catastróficos, tanto quanto foi lá no Rio de Janeiro. E aí a gente vai então, a partir de 1930, e a gente sabe o que aconteceu em 1930, né? 1930 foi a Era Vargas, inicia-se a Era Vargas após um golpe, que deixou de ser um golpe militar, mas que provocou profundas transformações. Não foi o mesmo esquema de golpe militar de 64, né, que era uma reforma conservadora. Aqui não, aqui realmente foi uma revolução que transforma a condição econômica e, ao transformar a condição econômica, transforma também, claro, a condição de todo o contexto urbano que está intimamente conectado. Então, a partir de 1930, o que começa a imperar é a ideologia da técnica. A burguesia efetivamente assume o poder por meio das ações de Vargas e, claro, essa burguesia ela tinha um afeto muito maior à técnica como instrumento de mudança social efetiva na sociedade. E aí o que era entendido como beleza naquele momento passa a ser agora percebido como uma necessidade de eficiência. Então a beleza em si já não se justificava mais, a gente tinha que trazer eficiência para o sistema urbano para que então ele trouxesse eficiência ao sistema econômico. E o consumo desses espaços passa a ser encarado como a necessidade de produção, não é? Então a gente migra de ideias, efetivamente. Por isso que é ideologia, porque a gente muda de formas ideológicas, de apreensão da cidade e forma de lidar com essa cidade. Então a gente tem lá, num segundo momento, essas ideologias do plano, superplanos, né, que repensava a cidade inteira, com anéis, com formas de produção, que reestruturava completamente o sistema urbano. E aí, muitas vezes, esses superplanos buscavam compreender todas as esferas da vida humana, sempre buscando para isso meios que eram tidos como científico, até hoje são tidos como científico, aliás, que é os meios de diagnóstico, que aí vem inclusive lá ainda do período sanitarista, quando a gente busca compreender o diagnóstico da doença, né, dessa cidade. O diagnóstico vem lá das ciências médicas, diagnosticar a doença que está no indivíduo, aqui também é diagnosticar a doença que está na cidade, né. Naquela época a questão na cidade era entendida como um sistema que estava definhando, que estava doente, que estava morrendo, precisava ser diagnosticado rápido para ser feito lá um remédio a ser aplicado. Então, todas as atividades públicas eram inseridas dentro desses superplanos, muitos deles viraram apenas peças burocráticas, ou seja, foram engavetados, na forma como a gente diz hoje. Engavetados nesse sentido é porque eles não incorporavam algumas outras dimensões, principalmente financeira, que efetivamente garantiriam a implementação desse plano. Isso vai ser importante para a gente daqui a pouquinho. E chegavam, claro, a ficar sem uma especificidade, porque era tão amplo e assumia tantas vertentes, tantos setores da questão econômica, cultural, urbana, sanitária, habitacional, que não tinha como um plano desse ter especificidades. A falta de especificidades acabava resultando em uma não aplicação. Não é? Pouco detalhamento dele, a gente não conseguiria efetivamente implementá-lo. Bom, como eu disse, a partir de 1930, a gente teve uma expansão do setor industrial, uma modernização da agricultura, que marcou a reorganização do país, inclusive, não é? A reorganização do território, do sistema produtivo do país. O plano diretor ele se inseria efetivamente dentro desse circuito de formas de produção de planos, depois de superplanos, de ideologia da técnica e de reestruturação econômica do país, muito ainda na escala do município. A gente não tinha, na produção do planejamento urbano, pelo menos, se é que a gente pode falar de planejamento urbano naquela época, a gente não tinha uma escala nacional, né? O município ainda era responsável por essa organização do território. E aí o Rio de Janeiro, mais uma vez, como eu disse, importante porque era capital, porque era a maior cidade, porque era a maior economia, convida vários especialistas, né, de fora, como eles eram chamados, profissionais, especialistas, para então fazer propostas, e aí nós temos o Agache, que gerou ali o plano Agache para a capital
Federal Rio de Janeiro, mas também o próprio Le Corbusier veio produzir planos e vários outros produziam planos para os trópicos. Aqui era encarado como um lugar da experimentação, né, de cidades novas, de produção, estava produzindo novas cidades, a população brasileira crescia nesse momento, se urbanizava nesse momento, então havia sempre demanda. E o caso do Plano Agache é especial aqui pra gente, isso porque, ao contrário da proposta de Le Corbusier, que era um projeto urbano, né, que demolia tudo, aos princípios do Cian, ele esteve aqui em 29, Agache também esteve no mesmo período, e o Agache elabora um plano que tem ele buscava muito mais minimizar os impactos negativos da urbanização do que simplesmente demolir tudo e reconstruir como o Le Corbusier propunha. Então acabou que o Plano Agache teve muito mais aderência ao território e, claro, foi muito mais teve muito mais recepção na administração municipal do Rio de Janeiro para sua implementação. Isso não significa que ele foi implementado, né? Ele foi parcialmente, menos do que talvez parcialmente, mas foi muito importante, porque esse é tido na historiografia urbana como o primeiro plano que efetivamente vai contribuir para a constituição do zoneamento, que era a base teórico-ideológica que ele seguia como técnica, e que foi se estendido e hoje ainda continua sendo o zoneamento um dos principais instrumentos dentro do plano diretor para a intervenção urbana. Então, o Plano Agache constitui efetivamente um marco do urbanismo brasileiro e passou a ser um exemplo seguido pelas outras administrações municipais, inclusive sendo exigido por algumas legislações federais e, portanto, obrigatório para uma gama cada vez maior de municípios. Entre 1940 e 1950, muitas coisas aconteceram, mas o que talvez mais marca esse tempo é o crescimento populacional. Então, as principais cidades já começavam a ter seus contornos mais ou menos resolvidos, a rede urbana mais ou menos já começava a se mostrar ali, então a gente tinha São Paulo, que crescia de forma bastante acelerada nesse momento, do ponto de vista populacional e, claro, urbanístico também. E esse crescimento dessa população em alguns pontos do território é o que marca não só os problemas da rede urbana brasileira, mas também todo o sistema urbano brasileiro, benefícios e tudo, até a atualidade. Então, os anos 40 e os anos 50 foram muito importantes, mas efetivamente do ponto de vista de mudanças na forma de lidar com isso, não houve. A gente seguia com os mesmos na expectativa de atender às demandas dessa população que se acelerava e crescia dentro dos assentamentos e se adensavam em alguns lugares. Ou a ampliação do sistema viário, que já acontecia nesse momento, com a priorização do carro como principal motor de deslocamento dentro da cidade. Fim dos anos 50, o que nós temos é uma inversão da quantidade de população, que antes era majoritariamente moradora do campo e agora passa a ser majoritariamente morador da cidade. De uma forma muito rápida, ou seja, em 20 anos, a população brasileira, rural e urbana, se inverte. Em 64, todo mundo sabe o que aconteceu, o golpe militar, e algumas tendências anteriores que já se anunciavam começam a se acentuar dentro do Estado militar. Uma das alterações que efetivamente aconteceu foi a concentração progressiva de poder e do sistema decisório sobre a questão urbana dentro do Estado Nacional. Então, Brasília passou a desempenhar, Brasília como poder político, quero dizer, passou a desempenhar um papel muito importante na tomada de decisão, que eu acho que deu para entender, era em grande parte decidido pelos próprios municípios. Então, em especial a partir de 1975, 74 inicia, mas 75 efetivamente é quando se implementa, com o segundo PND, essa tomada de poder pelo governo federal passa a ser muito expressivo no nosso país. Isso só foi possível também por causa de uma reforma tributária que aconteceu nos primeiros anos após o golpe militar, lá em 67, 68,
quando eles decidem que uma parcela significativa da arrecadação estadual e municipal se concentraria no governo federal, sob a justificativa de que o município e o estado não tinham eficiência para a gestão desses recursos públicos e que o governo federal então iria possibilitar que houvesse uma redistribuição mais adequada e uma eficiência dos gastos. Sabemos com várias pesquisas, e talvez a que mais me chama a atenção aqui agora é o livro do Geraldo Serra, do início da década de 90, quando ele fala sobre o centralismo autoritário e a urbanização, e ele prova que, pelo menos do ponto de vista urbano, não há efetivamente uma eficiência maior do governo federal em relação aos municípios, pelo contrário, há até mais uma ineficiência do governo federal na implementação da política urbana. Afinal, os municípios tinham muito mais expertise para lidar com alguns municípios, né? Nem todos, porque a gente já tinha quase 5.000 municípios, mas alguns municípios tinham muito mais expertise do que o próprio governo federal, que estava iniciando a sua inserção dentro desse contexto. E aí, para isso, então, foi feita uma progressiva redução da autonomia dos estados e dos municípios, que passaram, aliás, a ter a sua forma de ocupação muito pautada nas bases capitalistas do governo nacionalista militar, e que pouco considerava, inclusive, pelo menos nos seus princípios, e no final, de forma incompleta e ineficiente, a questão urbana e a territorialidade do desenvolvimento econômico pretendido. Em 1970, como eu disse, então, a questão urbana passa a ser inserida cada vez mais forte dentro da política de forma geral, mas nasce uma política, efetivamente, uma política nacional de desenvolvimento urbano, dentro da política nacional de desenvolvimento como um todo, e aí, do ponto de vista macroeconômico, começa uma série de reestruturações do sistema urbano brasileiro e, claro, muito pautado na reestruturação urbana. E aí vários programas surgem a partir dali. Eu estudei, por exemplo, o programa Cidade de Porte Médio, que visava transformar as cidades médias no principal nó do sistema urbano brasileiro, porque poderia possibilitar uma melhor qualidade do ambiente urbano, já que as cidades não tinham, grandes cidades, metrópoles, não tinham capacidade de fazer isso, e ao mesmo tempo tinham porte suficiente para promover uma economia de escala naqueles lugares. É bastante claro que as cidades de porte médio não se elevaram os principais nós da rede urbana, então o programa Cidade de Porte Médio, assim, na linha dos programas da ineficiência do governo federal, mostrou claramente que não havia essa eficiência, não alcançou, mas muito pautado porque havia outros programas, claro, programas voltados às metrópoles, programas um pouco menores, mas voltados a cidades de porte pequeno, cidades históricas. Existiam programas para muitas tipologias de cidade e outros programas setoriais também, muito voltados à questão da habitação, BNH, não se esqueçam disso, o Serfal, com os planos de desenvolvimento local, e os programas do Cobasa de saneamento. Existiam muitos programas setoriais, como deu para perceber, e que, ao não estar em acordo, muitas vezes ganhavam mais recursos e promoviam muito mais o desenvolvimento nas metrópoles, reforçando os problemas que as metrópoles tinham, mas também elevando as metrópoles a principal nó do sistema urbano nacional, efetivamente. Bom, em 1979 houve uma recondução das políticas gerais no país, em especial da política econômico-financeira. Isso porque em 73 já se anunciava uma crise devido à crise do petróleo, né, internacional, a redução dos investimentos internacionais no território brasileiro, que promovia as grandes obras que o governo federal estava fazendo. E ao fazer isso, então, o governo federal, ali um pouco, de certa forma, encurralado dentro da sua perspectiva de produção, do desenvolvimento, acaba reorganizando as políticas como um todo, e uma delas foi a reorganização da política de desenvolvimento urbano, que passa, por exemplo, cai, aliás, né, porque antes era uma política de extrema importância para o governo federal, e tanto que ele estava inserido junto com a presidência da República, e ele passa a ser
mais um setor do Ministério do Interior que já tinha, de certa forma, a autonomia e autoridade sobre a questão urbana já há algumas décadas. Já afinal, o BNH estava sob a sua coordenação mais geral, o SUDENE, né, superintendências, a SUDENE, a SUDAM, e todas as outras dependências, elas estavam também ali sobre as asas do Minter, então ele já tinha, de certa forma, essa prerrogativa de lidar, o governo federal reúne tudo dentro do Minter, mas ao mesmo tempo também faz com que o desenvolvimento urbano como política passa a ser mais um setor dentro de uma estrutura que já era agigantada do Ministério do Interior. Então a questão urbana passa a perder valor dentro do governo a partir de 1979 e o governo federal, ao longo desses últimos 10 anos, na década de 70, ao ter desestruturado o planejamento urbano dentro dos municípios e depois abandonado no final da década dentro do governo federal, faz com que na década de 80 a gente fique nesse limbo sobre o que é o planejamento de forma geral, mas mais especificamente dentro do planejamento urbano. E isso alimentado muito na perspectiva de um descrédito que o planejamento tinha adquirido a partir dessa ineficiência que o planejamento teve na década de 70. E aí a gente entra, por causa disso, na década de 90 e na década de até a atualidade, né? Mas eu vou falar só até 2001, junto com o Estatuto da Cidade. Bom, o terceiro período, ele é de fato uma reação ao segundo período. A partir dos anos 70, houve, claro, um fortalecimento dos movimentos populares, e aí o mais notório dele é o Movimento Nacional pela Reforma Urbana, que gerou, então, uma série de debates sobre a questão urbana e formas e instrumentos de lidar com essa questão urbana. Em 1988, com a Constituinte e com a redemocratização, efetivamente, do país, o processo de redemocratização, né, o que nós percebemos é a inserção dos planos diretores dentro da Constituição, a obrigatoriedade. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso, porque isso nos impacta até hoje. Afinal, a Constituição de 88 é a nossa Constituição atual. Então, e não só isso, esses movimentos implementaram ali algo que já tinha em outras constituições, só que eles deram sentido de forma mais clara, que é a da função social da propriedade urbana, que nós vamos debater na próxima aula, já fio o gancho aqui, então assista a próxima aula também, que é fundamental para a gente entender a leitura do plano diretor nesse período e na atualidade ainda mais essencial. E essa função social da propriedade, ela foi regulamentada pelo Estatuto da Cidade, que é o que finda esse terceiro período. Mas antes de a gente encerrar esse terceiro período no debate, nós tivemos vários outros instrumentos que foram implementados ainda a partir da Constituição e que estão intimamente conectados com o plano diretor nesse período de 90 a 2001 e em especial na atualidade, que é o Fundo Municipal de Urbanização. Não sei se deu para perceber, mas nos outros períodos muitos desses planos não tinham recursos para implementar e eram engavetados por causa disso. E agora, nessa perspectiva de que eram insuficientes, então o Fundo Municipal de Urbanização passa a ser um elemento importante para financiamento do plano diretor. A concessão onerosa de potencial construtivo, que é um instrumento que permite a gente financiar o contexto urbano a partir da disponibilidade de maior potencial construtivo em determinadas áreas da cidade, nós vamos estudar como instrumento mais à frente, e as zonas especiais de interesse social, as ZEIs, né, que são muito famosas e que pretende entender e contextualizar mais áreas de comunidades carentes e áreas de grande valor e relevância para a coletividade. Então, diferente dos momentos anteriores, esses planos, que meio que se iniciam nos anos 80, mas dos anos 90 em especial, eles têm um caráter muito mais de reforma do que de reestruturação, de refazer, de ruptura com tudo. Então os planos, eles têm esse vínculo com esses instrumentos e a gente vai ajustando as questões urbanas, os problemas urbanos, mitigando as principais questões que envolvia ali o contexto urbano, para que a gente então tivesse uma cidade mais justa. Esse era o principal objetivo. E aí por isso diversos instrumentos foram surgindo e tornaram-se cada vez mais necessários e cada vez mais eficientes, que
que ao longo das décadas anteriores já se tornavam um pouco mais conhecidos, como o zoneamento, por exemplo, mas que foram se tornando cada vez mais eficientes na década de 80 e 90. E aí também uma restrição à forma de atuação em algumas áreas urbanas do poder privado, né, que muitas vezes tinha quase que poder absoluto, principalmente grandes empresas que podiam fazer praticamente o que queriam dentro da cidade. Mas a transformação efetiva inicia-se a partir de 2001, que é o momento que nós estamos hoje, que não tem nome, e exatamente não tem nome porque a gente tem que findar ele para dar um nome, não é? Ainda não aconteceu nenhuma ruptura desde o lançamento do Estatuto da Cidade em 2001, e o que a gente precisa entender nesse momento do hoje, do plano diretor, é que o planejamento urbano praticamente se tornou o plano diretor é a principal peça, e ele que orienta toda a política urbana local. E a Constituição delegou ao município de volta a competência por lidar com o desenvolvimento urbano. Então, por consequência, o plano diretor sendo um plano local, ele acaba resultando em uma junção de tantos outros instrumentos e reorganizando o planejamento urbano agora como um planejamento local e um planejamento que de fato se processa somente através do plano diretor. Nós temos um enfoque geralmente comum na atualidade, muito pautado naquela coisa da mera reforma, que é um urgente provimento do mínimo, antes de a gente conseguir pensar além, né? É uma medida um pouco mais segura, muitos municípios é a única coisa que dá para fazer, né? Pelo menos é realista e a gente consegue implementar muitos desses planos. O plano diretor ele tem sim se configurado como um planejamento de Estado, tanto que ele permanece no tempo e permanece após cada ação, mas em alguns casos isso raramente acontece. Então, em sociedades que estão mais engajadas ou em grandes cidades onde as ideologias elas se constituem socialmente, isso raramente acontece. O plano diretor se mantém. Mas em lugares onde o plano diretor não é o instrumento base para a tomada de decisão, muda o governo, também muda o plano diretor. Uma pena. São elaborados, então, também, muitas vezes, e aí em quase todos os municípios, com uma visão muito reducionista. Então, se prevê alguns instrumentos, mas que nunca são regulamentados, por exemplo. E a gente vai ver muito ainda esse semestre o quanto de instrumentos ainda não foram regulamentados em cidades importantes, como no Distrito Federal, que é a terceira maior população e que muitos instrumentos ainda sequer viram a luz do dia efetivamente, e claro, isso gerando impactos extremamente negativos para o sistema urbano, não só do Distrito Federal, mas também de toda a rede integrada de desenvolvimento aqui do entorno de Brasília. Bom, vários problemas então, né? Problemas históricos que se acumularam, problemas que surgiram após o Estatuto da Cidade, mas há algum caminho então? Bom, na minha avaliação, o Estatuto da Cidade é sim uma pequena batalha vencida. Isso porque a gente tem sérios problemas que antes não conseguiam ser resolvidos por falta de bases jurídicas, marcos legais, que eram questionados na Justiça, como os primeiros zoneamentos foram questionados na Justiça por uma outra parte da Constituição, que nós vamos estudar um pouco mais na próxima aula, que é sobre o direito à propriedade. Então, muitas vezes, o plano diretor era acusado de ferir o direito à propriedade, que já é algo constituído, e cláusula pétrea na Constituição. A função social, né, é algo extremamente importante, porque ela relativiza esse direito à propriedade, e nós vamos entender de forma mais aprofundada o quanto é importante essa relativização para o exercício coletivo da nossa cidade, efetivamente. Então é uma batalha vencida, entendendo agora que o planejamento urbano futuro ele está intimamente conectado a promoção e aplicação do que a gente já tinha discutido ao longo da década de 90. Né? Então, aqueles movimentos de reforma urbana que constituíram e chegaram nessa promoção do Estatuto da Cidade, na implementação do Estatuto da Cidade, na regulação da política urbana prevista na Constituição de 88, agora só se concretiza nos últimos 20 anos, que já faz quase 20 anos que a gente tem o Estatuto da Cidade, só se concretiza se a gente tiver claro, dentro das classes, uma consciência para uma organização política dos populares na promoção efetiva da condição urbana.
Vamos fazer um resuminho também? Vamos lá. O que é o plano diretor hoje, então? O plano diretor é um instrumento de disseminação e desenvolvimento, como nós vimos lá no início, um instrumento que define como a propriedade irá cumprir a função social na atualidade. Então ele se expressa no sentido de cidade de mercado que nós temos hoje imperante no nossas cidades, na promoção que o Estado faz, mas também ele permite que a gente tenha a possibilidade de cumprir uma função social que, como eu disse, a gente vai entender um pouco mais à frente na próxima aula. E o que o plano diretor não é? Ele não é simplesmente um instrumento de zoneamento. Né? Ele não é um instrumento simples que não gera resultados, que não é indiferente. Não é? E ele não é exatamente porque ele é uma lei municipal, e portanto ele não é uma lei federal, ele é uma lei municipal que gera impacto na condição de representação de da sociedade quando esse plano diretor ele tem um exercício democrático. Ele não é um instrumento obrigatório para todos, mas ele tem algumas obrigatoriedades sim a serem cumpridas. Que obrigatoriedades são essas? Esse é o artigo 41 do Estatuto da Cidade, que fala que o plano diretor ele é obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes. Esse é o que mais incorpora a maior parte dos municípios que tem um plano diretor. E se ele tiver menos de 20 mil habitantes, ele ainda tem que cumprir, se ele cumprir algum desses critérios, ele também tem que ter plano diretor. Então, por exemplo, a integrante de região metropolitana ou aglomeração urbana, aquele definido pela lei federal, também tem que ter plano diretor. Caso o poder público municipal queira implementar algum tipo de instrumento previsto na Constituição ou no próprio Estatuto da Cidade, tem que ter antes um plano diretor. Ser integrante de área especial de interesse turístico, que é também definido pelo governo federal. Está inserido em área de influência de algum empreendimento que vai gerar forte impacto econômico, social e, claro, urbano no local, seja em âmbito regional ou nacional, ele também vai ter que ter plano diretor. Muitas vezes a própria empresa tem que pagar, financiar esse plano, e incluído no Cadastro Nacional de Municípios em áreas susceptíveis à ocorrência de deslizamento, enfim, de impacto e desastres de forma geral, também é um cadastro nacional, como o próprio nome já diz, e aí se o município estiver inserido, ele também vai ter que fazer parte do hall de municípios que tem plano diretor. Por fim, só para a gente fechar o entendimento do que é o plano diretor hoje, ele está lá então previsto no Estatuto da Cidade, obrigatório a esses municípios que eu acabei de citar, e quando implementado, se não implementado, o prefeito vai ter alguma dificuldade para conseguir verbas, por exemplo, e pode até incorrer em improbidade administrativa, e quando ele for implementado, né, pela primeira vez, no máximo até depois de 10 anos ele tem que ser revisto, entendendo a questão urbana como um contexto dinâmico que exige, então, essa revisão constante das questões dentro do plano diretor para que ele seja sempre atual e sempre representativo daquela sociedade. E com isso, então, eu encerro o nosso debate de hoje. Tem aqui alguma bibliografia que vocês podem consultar, seja pela questão do desenvolvimento, mais especificamente, tenho aqui algumas literaturas minhas sobre os estudos que eu tenho feito ao longo desses últimos anos, sobre a condição do plano diretor na atualidade, e também alguns estudos sobre o que o plano diretor poderia ser e como ele poderia se transformar, o caminho que ele poderia levar. Muito obrigado e a gente se encontra então na próxima aula. Um abraço!